tudo é vaidade. Ok? Quando Salomão usa essa expressão, vaidade, ele não está se referindo àquilo que as mulheres mais frequentemente têm, gastando mais ou menos 1 hora no banho e 40 minutos na frente do espelho, dependendo da ordem. Não é exatamente disso que Salomão está falando. Ele está falando da vacuidade da existência. Ele está falando da falta de sentido da existência. Na verdade, uma boa tradução para a palavra vaidade seria: é vazio, é oco. O Salomão está dizendo, portanto, quando você experimenta as coisas na vida, você percebe que as coisas têm sentido, você percebe que tem algo de valor, mas quando você vai tentar agarrar o valor das coisas no algo que você experimenta, então você percebe que está vazio, está vão, o sentido não está ali. A outra expressão que Salomão usa para expressar isso é uma expressão que nos remete a uma ilustração. E se você quiser experimentar a ilustração, eu recomendo que você tente fazer isso amanhã à tarde, por exemplo. Depois de almoçar, vai ali para a praia, não é? Ali na areia, e tenta fazer aquilo que Salomão recomenda que a gente faça para experimentar um pouco desse sentimento. É correr atrás do vento. Alguém já tentou fazer isso alguma vez? E se você encontrasse alguém tentando fazer isso amanhã à tarde, o que você diria a respeito dessa pessoa? Ele é louco? Ele é doido? Por que ele é doido? Porque ele está tentando fazer alguma coisa que obviamente ele não vai conseguir. Na verdade, ele nem precisaria se meter a besta tentando fazer isso para saber que isso seria impossível. Mas o que Salomão diz a respeito da nossa tentativa de experimentar satisfação e felicidade nas experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, é exatamente que isso é uma tentativa fadada ao fracasso, da mesma natureza que correr atrás do vento é algo inútil, sem sentido, sem nenhuma utilidade. Então, eu estou nesse início desejoso de que vocês tenham panorama daquilo que Salomão faz no livro do Eclesiastes. Esse livro é um grande sermão, um grande discurso, proferido por um servo de Deus no passado, que se propôs a um experimento prático significativo. Que experimento prático é esse? Tentar encontrar o sentido da existência, a plenitude de satisfação nas experiências do dia a dia. E qual é a conclusão do Eclesiastes? A conclusão é: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. O livro começa e o livro termina com essa expressão, deixando fora desse grande parêntese apenas os 6 versículos de conclusão que encerram o todo do discurso de Salomão. Mas quando você olha para o início do livro, lá está escrito: vaidade de vaidades. O pregador, tudo é vaidade. E quando você olha para o final do livro, excetuando os 6 versos finais da conclusão, o que você encontra é uma repetição deste verso: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Bem, de imediato, o livro do Eclesiastes pode parecer um livro pessimista, um livro meio deprimente, tipo Náusea, do Jean-Paul Sartre, sabe? A princípio ele pode parecer meio deprimente, mas isso não é verdade. O Eclesiastes, ele tem um propósito apologético, ou seja, ele tem um propósito de defender pela via negativa a lógica da vida na dependência de Deus. É por isso que essa expressão debaixo do sol aparece cerca de 30 vezes no livro do Eclesiastes. Por quê? Porque Salomão está querendo ressaltar o tempo inteiro que o objetivo dele é descrever a experiência de um homem que está preso num mundo sem janelas para a eternidade. Esse é o significado da expressão debaixo do sol. Ou seja, pensa num mundo fechado,
Não é muito difícil fazer isso, porque o que a modernidade disse a respeito do cosmos e do universo é exatamente que nós vivemos em um mundo de janelas fechadas para a eternidade. Nós fomos, de alguma forma, treinados a resolver todos os nossos problemas sem nenhum tipo de transcendência, mas resolver todos os nossos problemas de maneira imanente. Então, nós não estamos muito longe daquilo que Salomão está propondo aqui. Mas o que eu quero que você perceba é que Salomão está fazendo um exercício intelectual de se colocar na pele de alguém que ignora o universo transcendente, que ignora que existe Deus, para tentar oferecer respostas a esta pergunta sem considerar o fato de que Deus existe. Quando ele, portanto, conclui que é impossível ser feliz à parte do universo transcendente, o que Salomão está fazendo é um exercício apologético pela via negativa. Ele está querendo convencer o seu leitor de que, obviamente, só existe uma maneira de ser verdadeiramente feliz. Em outras palavras, parece que o livro do Eclesiastes é um livro pessimista. Parece que ele é um livro deprimente. Mas, na verdade, a grande lição do Eclesiastes é: a menos que levemos Deus em conta, será simplesmente impossível encontrar satisfação para a existência. Essa é a lição do Eclesiastes. A menos que levemos Deus em conta, será simplesmente impossível encontrar satisfação para a existência. Deixa eu falar com vocês, jovens que estão aqui me ouvindo hoje. É bem provável que você já tenha ouvido alguém falar isso para você alguma vez. Por exemplo, seu pai. Ok? Seu pai já deve ter falado isso várias vezes para você. Olha, ou você leva Deus em conta, ou você não vai ser feliz. Eu estou dizendo isso porque eu falo isso para os meus filhos. Eles ainda têm 7 e 9 anos de idade. Mas todas as vezes em que eu os corrijo, eu os assento em algum lugar, olho para eles e digo: sabe por que o papai fez isso com você? É porque o papai ama você e sabe que se você continuar trilhando o caminho que você ameaça trilhar agora, você não será alguém feliz, porque só existe um caminho para a felicidade, é o caminho que leva Deus em conta. É provável que se seu pai não tenha falado isso para você alguma vez, porque sei lá, às vezes a gente não tem muito diálogo em casa, um professor de escola dominical, ou então um diretor de UCP ou UPA, já tenha falado isso para você alguma vez. E tenha tentado dizer várias vezes para você. Aliás, isso é um discurso que está na boca de professores de escola dominical, de adolescentes e de crianças o tempo inteiro. Vocês não serão felizes a menos que vocês levem Deus em conta. Ou então, talvez você tenha tido aí um amigo, sei lá, nerd na escola, um crentão nerd, um amigo crente nerd na escola, que tenha dito exatamente isso para você, mas você nunca tenha acreditado. E eu entendo você, eu entendo porque que às vezes você nunca acreditou. Porque você olha para o seu pai e você diz assim: pastor, meu pai nunca teve a oportunidade de curtir a vida. Meu pai, quando eu era novo, pastor, meu pai vendia o almoço para comprar a janta. Meu pai não sabia, pastor, o que era sair da cidade onde ele viveu até os 30 anos de idade. Sabe quando é que meu pai foi ter casa própria, pastor? Nunca na vida dele. Então é muito fácil, pastor, alguém que nunca experimentou a vida, chegar para mim e dizer assim: você não vai ser feliz de outro jeito. Esse é até um discurso de consolação para o meu pai. Ele faz esse tipo de discurso porque essa é uma maneira de não ficar irado com a vida, não ficar bravo com a vida, porque a vida não o permitiu fazer várias coisas que ele gostaria de ter feito, mas não fez. Então, na boa, pastor, meu pai já falou várias vezes isso, mas eu não levo muito em conta. O professor de escola dominical, isso é o que a igreja espera dele, pastor. Na boa. O que a igreja espera de um pastor ou de um professor de jovem, de criança e de adolescente? O que ele espera, pastor, é que o cara tenha um discurso para manter a galerinha na igreja. Porque ele sabe, todo mundo sabe que quando a galera começa a chegar ali, ó, nos 16 anos, nos 17 anos, nos 18 anos, a galerinha quer curtir a vida.
Então o que a igreja espera desse professor é exatamente que ele tenha esse discurso. Ele só está repetindo aquilo que a igreja tem expectativa que ele diga. E você quer que eu acredite nele? Eu até finjo que acredito, mas no fundo eu estou querendo pagar para ver. E o seu amigo crentão na escola, você sabe que ele teve aquela educação meio moralista. Você sabe que os pais dele sempre educaram ele daquele jeito, que ele nunca teria coragem de fazer absolutamente nada fora da caixinha. Você sabe, você conhece o cara. E aí você olha para ele falando, nossa, Deus é necessário para que a gente seja feliz. Não existe satisfação e felicidade fora dos caminhos do Senhor. Você olha, ouve, mas diz, é claro que você vai falar isso. Olha o jeito que você foi criado. Olha a educação que você foi submetido. Você não tem coragem de fazer absolutamente nada que você gostaria de fazer. Eu até ouço o que você diz, mas eu não sei se acredito muito. E quando o seu pastor fala isso para você, bem, pastor é pastor, né? Pastor é pastor. Pastor tem que falar isso mesmo. Então a gente até ouve, mas a gente não dá muito crédito. Por que eu resolvi compartilhar com vocês o testemunho de Salomão? Porque Salomão é um cara diferente. Salomão não é seu pai que não teve oportunidades para experimentar as coisas na vida. Salomão não é o seu professor de escola dominical que está submetido a um contexto de igreja que todo mundo está esperando que ele fale alguma coisa. Salomão não é o seu amigo crentão da escola que teve uma educação moralista e não tem coragem de fazer as coisas fora da caixinha. Salomão não é o seu pastor que você acha que ele é pastor, tem que falar isso mesmo. Salomão é um cara que fez um experimento prático. Salomão não está falando o que ele está falando no capítulo 2 de Eclesiastes, da qualidade de alguém que imaginou o que seria passar por algumas experiências na vida. Salomão está falando com conhecimento de causa, porque ele vai descrever as coisas pelas quais ele passou ao longo da sua existência. E o que eu quero mostrar para vocês é que não existe nenhum tipo de diferença entre a busca contemporânea da satisfação e da felicidade e a busca antiga da satisfação, pela satisfação e a felicidade. Ou seja, Salomão viveu há muito tempo antes de nós. E às vezes nós olhamos para as coisas que acontecem ao nosso redor como se elas fossem as últimas novidades do momento. Aliás, se existe algo que o homem contemporâneo se arroga por fazer, é de ser corajoso o suficiente para nunca ter experimentado coisas que ninguém no passado experimentou. O homem contemporâneo se vê sempre como alguém que está rompendo os limites, extrapolando os limites que não eram antes permitidos. Mas o que eu quero mostrar para você é que aquilo que o homem contemporâneo faz na tentativa de encontrar a plenitude de satisfação não é nem um pouco daquilo que Salomão experimentou e escreveu em Eclesiastes capítulo 2, tendo concluído que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Para então, depois de fazer essa rápida descrição, perguntar para Salomão, mas afinal de contas, como é que eu faço então para experimentar algum tipo de sentido, se o sentido nessas coisas não é real e não é verdadeiro? Então acompanhe comigo agora um pouco da saga de Salomão, a busca ou em busca da felicidade. Se você quiser depois ler o capítulo 2 na sua casa, guarda aí as divisões, tá? Do primeiro versículo até o versículo 11, que é o texto com o qual nós vamos trabalhar hoje, Salomão trabalha aqui um pouco com a busca da satisfação na experiência. Aqui Salomão está sendo um empirista. Ele começa como um empirista. Eu quero ver, eu quero sentir coisas, ok? E eu vou trabalhar só com essa parte. Depois do verso 11 até o verso 17, Salomão descreve a sua tentativa de busca de felicidade na racionalidade. Tem um padrão muito interessante aqui. Tem gente que vive a vida na busca de felicidade. Tem gente que quer entender a vida na tentativa de encontrar felicidade. E às vezes a gente tem momentos diferentes na nossa existência.
tem momentos que a gente fala assim: agora eu quero sentir, eu quero experimentar, eu quero ver, cara, eu estou a fim de experiências, sensações. Outros momentos na vida a gente fala assim: não, agora eu estou mais centrado, agora o que eu quero é entender. Agora estou virando, né? Estou lendo 3 livros por mês na tentativa de encontrar satisfação e felicidade. Esse padrão é o mesmo padrão que Salomão está apresentando aqui. Tem os empiristas de um lado, tem os racionalistas do outro. Tem gente que diz: eu vou encontrar felicidade experimentando a vida. Tem gente que diz: eu vou encontrar felicidade entendendo a vida. E tem um terceiro grupo que Salomão vai trabalhar no verso 18 ao 26, que é a busca de satisfação no trabalho, no labor, na realização de coisas. Não é tanto naquilo que eu experimento, mas é nos resultados que eu deixo para que outras pessoas experimentem também. Eu não tenho tempo de trabalhar com os 3, gostaria de fazer isso. Vou trabalhar apenas com a primeira divisão, que é a busca de satisfação na experiência. Bem, Eclesiastes 2 começa com um solilóquio, ok? O que é um solilóquio? É uma conversa do homem consigo mesmo. Nós perdemos esse hábito, não é? Vivemos num mundo tão corrido e temos sempre alguém tão perto de nós para conversar, que a gente não conversa mais conosco mesmos. Mas a Bíblia está cheia de solilóquios, não é? Inclusive no livro dos Salmos: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. O que é isso? É uma conversa do homem consigo mesmo. E o texto aqui começa com um solilóquio, no qual Salomão olha para si mesmo e diz: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Tem duas expressões ou palavras-chave aqui. A primeira palavra é a palavra provar. Eu vou provar, que indica que Salomão queria começar a sua busca pela satisfação com uma experiência prática. Ele quer fazer um experimento. E a segunda palavra-chave é a palavra alegria, que indica o que Salomão resolveu experimentar, que são os prazeres da vida, aquelas coisas que haverão de trazer sensações agradáveis. Então Salomão está olhando para si dizendo assim: se existe felicidade no mundo, então ela será encontrada por meio da experiência múltipla de sensações agradáveis. Ou seja, o ímpeto ou o caminho trilhado por Salomão começa pelas trilhas do hedonismo. Olha que interessante. A gente olha para o nosso tempo, veja alguns pastores descreverem o nosso tempo, e às vezes eles descrevem como se o que está acontecendo no nosso tempo nunca tivesse acontecido antes. Vivemos na pós-modernidade, um tempo de relativismo, um tempo de subjetivismo, e aí começa a descrever como se a gente estivesse vivendo um apocalipse. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: o mundo sempre foi assim. Os homens sempre acreditaram, desde Gênesis 3, que a satisfação plena poderia ser alcançada por meio da multiplicidade de experiências agradáveis. Mesmo antes dos filósofos epicureus, que são os primeiros reconhecidos na Grécia Antiga a defenderem filosoficamente o hedonismo, o homem sempre imaginou que poderia encontrar satisfação e felicidade por meio da multiplicação de experiências agradáveis. E aqui está Salomão dizendo: é isso que eu vou começar a tentar. Se existe satisfação no mundo, eu quero encontrá-la primeiramente por meio da experiência. E o Philip Ryken, que é um dos comentaristas mais majestosos do Eclesiastes, na minha opinião, diz que Salomão começa o seu empreendimento por meio da diversão ou da comédia. Esse é o significado da expressão riso aí no verso de número 2. Ou seja, qual é a primeira sensação agradável que Salomão quer experimentar
para dizer, vamos ver se existe alegria de verdade. Comédia ou diversão. Vocês já pararam para perceber como é que a gente inconscientemente tem a ideia de que comédia ou diversão pode nos trazer satisfação e felicidade? Você por acaso já experimentou, depois de um dia cheio de trabalho, aquela sensação de que tudo que você precisa para resolver todos os seus problemas é um bom programa de humor? Eu quero chegar em casa e quero ver um show de stand-up. Ou eu quero chegar em casa, e talvez você já tenha tido essa experiência, e começar a ver vídeo no YouTube, um atrás do outro, que possa de alguma forma fazer você rir. Ou então a sua sensação é, eu só preciso de um happy hour. Ou seja, quero uma conversa com amigos ao redor de uma mesa que possa acabar com todas as minhas sensações negativas vivenciadas durante o dia de hoje. Ou seja, o riso ou a comédia é um dos grandes medicamentos que o ser humano tem usado ao longo da sua história como uma grande anestesia para vencer o tédio deixado pela existência. E foi a primeira coisa que Salomão tentou. Salomão entrou no YouTube e viu todos os vídeos de stand-up que ele podia ver. Salomão contratou todos os artistas de comédia que ele podia contratar. Salomão ligou para todos os amigos e fez todos os happy hours que ele podia fazer. Para concluir, no verso de número 2, olha como é que o verso de número 2 diz: do riso eu disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Qual foi a conclusão? A conclusão foi de que depois que os amigos foram embora, o tédio voltou. Depois que os vídeos do YouTube acabaram, o tédio voltou. E o que Salomão percebeu é que a experiência da diversão, a experiência da comédia é insuficiente enquanto base da verdadeira satisfação experimentada na realidade na qual nós vivemos. Então Salomão resolve aprofundar a experiência. E da comédia, ele parte para o vinho. Interessante. De uma experiência mais afetiva para uma experiência mais química. Ok? A primeira é uma experiência mais afetiva. Liberar endorfina por meio da risada. Esse é o primeiro exercício de Salomão para encontrar a verdadeira felicidade ou realização. A segunda é, já que a liberação de endorfina por meio da risada não resolveu, talvez a alteração de consciência realizada pelo álcool possa dar alguma resposta. E aí Salomão então foi beber. Na busca de felicidade, foi beber. E aí você olha para essa experiência de Salomão e já começa a acusar, né? Calma, porque Salomão não é aquele bebum de cair. Sabe, não é aquele que toma álcool Zulu e fica jogado nas esquinas por aí. Veja o que Salomão diz no verso 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Olha que interessante, é um experimento controlado, ok? Não é um experimento daquele vou me jogar até cair, é um experimento controlado. E é assim que a gente pensa. A gente pensa, bebida é legal, mas a gente tem que ter o controle sobre ela. E em geral, tem dois tipos de experimento controlado que a gente imagina que pode trazer felicidade. O primeiro, mais recente, é o experimento gourmet, do sommelier, ou do mestre cervejeiro. Ok? Pastor, eu gosto de uma bebida. Eu gosto de uma, mas não é cerveja qualquer, pastor. Cerveja de trigo, cerveja preta. Pastor, estou começando a estudar. Tem uma, inclusive, que chama Calvino, pastor. Ok? Tem uma cerveja que chama Calvino, pastor. Essa deve ser boa, não é possível, né? Pelo menos essa deve ser boa. É um tipo de experiência muito comum na nossa cultura que não tem a ver com a quantidade,
mas tem a ver com a qualidade. Então, virei agora um especialista em vinhos, ou virei agora um especialista em cerveja. Isso é um tipo de experimento controlado que às vezes a gente acha que vai trazer satisfação. Mas tem um segundo. Qual é o segundo? Que parece ter sido mais o caso de Salomão. É aquele tipo de relacionamento com a bebida que é suficiente para nos fazer criar coragem para fazer algumas coisas que a gente não faria se a gente tivesse com a cara limpa, mas que não chega a ponto de tirar a nossa memória para a gente esquecer daquilo que a gente fez. Esse é o segundo experimento controlado, que é o que a gente chama de, às vezes, beber socialmente. Ou seja, eu tomo minha cervejinha junto com os meus amigos, eu bebo quando eu estou junto com eles, aquilo ali enche, sabe, dá aquela aquecida para eu poder fazer algumas coisas que eu não teria coragem de fazer. Eu fico mais alegre, nessa terminologia que a gente usa, fico mais alegre, fico mais corajoso. Mas pastor, nunca perdi a consciência não. Eu sempre me lembro exatamente de tudo aquilo. Aliás, o que me traz realização não é nem tanto a cervejinha. O que me traz a realização é a lembrança das coisas que eu fiz depois, quando eu estava um pouquinho já mais alegre depois da cerveja. Parece que foi isso que Salomão fez. Ele disse: resolvi dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Ele não virou um bebum de Caim. Ele começou a se envolver com a bebida para que ela pudesse dar a ele condições de fazer algumas coisas sem tirar dele a memória das coisas que ele fez. Mas o texto diz que isso também não resolveu o problema. O domínio do vinho sobre a sua mente e sobre o coração também não resolveu. O texto diz aí que até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então Salomão resolve experimentar algo mais duradouro. Porque cá para nós, comédia, diversão e vinho são coisas que acabam rápido, o efeito passa muito rápido. Então Salomão resolveu experimentar algumas coisas um pouco mais duradouras. E aqui a gente tem uma clara mudança de perspectiva que Salomão faz na sua existência. Se você der uma olhada em todos os verbos do verso 2 e do verso 3, você vai perceber que eles têm uma natureza mais passiva. Resolvi dar-me ao vinho, resolvi entregar-me. É aquela ideia meio do filósofo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, ok? Salomão resolveu se conformar à vida. Agora Salomão resolve controlar a vida. E ele diz assim: olha, agora eu vou ser o protagonista. Antes eu me conformei às oportunidades que o mundo me dava ao redor de mim. Agora eu vou controlar e criar essas próprias oportunidades. E aí Salomão se lança num estilo de vida baseado nas grandes conquistas e nas grandes realizações. Começa com comédia, diversão, passa pelo vinho, um tipo específico de diversão, e chega agora em algo que parece ser mais duradouro: as grandes conquistas e as grandes realizações, que dá a Salomão a oportunidade, ou uma oportunidade que para nós sempre tem um apelo no que diz respeito a adquirir a verdadeira realização, que é desfrutar daquilo que nós conquistamos com as nossas próprias mãos. Tem alguém que pode ser mais feliz do que alguém que tem condições de desfrutar das melhores coisas da vida porque ele trabalhou? Não é porque ele recebeu uma herança milionária do seu pai sem ter feito nada, é porque ele construiu. E ele experimenta agora o fato de poder dizer para as pessoas: está vendo aquilo ali, ó? Deixa eu contar a história para você de como é que eu comprei isso. Está vendo aquilo ali, ó? Está vendo essa casa para onde a gente está indo agora? Deixa eu dizer para você como é que foi a aquisição dessa casa. E Salomão começa a experimentar isso.
Quais são as coisas que ele tem através do seu esforço? Primeiro, propriedades. Mercado imobiliário. Salomão entra no mercado imobiliário de Jerusalém e começa a ser o grande investidor da época. Veja o que ele diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as aves, ou as árvores. Presta atenção, nota o plural, ok? Não é que Salomão comprou uma casa, não é que Salomão comprou uma vinha, não é que Salomão comprou um jardim, construiu um açude. Está tudo no plural. Foram casas, açudes, vinhas, pomares, jardins. E preste atenção na ênfase na primeira pessoa. Salomão era rei, mas aqui ele não está falando da fortuna que ele adquiriu como rei de Israel. Ele está falando daquilo que ele adquiriu para si. Não é do uso do dinheiro público. Aqui ele está falando do uso do dinheiro privado. Ele conseguiu comprar absolutamente todas as propriedades que um homem podia comprar. Casa na praia, Salomão tinha. Campo, Salomão tinha. Prédio, Salomão tinha. Mansão, Salomão tinha. Sítio, Salomão tinha. Chácara, Salomão tinha. Barraco, Salomão tinha. Salomão tinha absolutamente todas as propriedades que um homem podia ter. Da casa na praia até o chalé na estação de esqui. Tudo. Salomão diz: olha, eu pude adquirir com o meu dinheiro. Segunda coisa que Salomão experimentou como resultado do seu modelo de controle da existência: conforto. Você viu o que diz o verso 7? Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Qual é o grande sonho da maioria das pessoas? Trabalhar até aquele dia em que ele não precise mais trabalhar. Não é isso? Salomão não precisou nem viver muito tempo para experimentar isso. Ele comprou servos. E ele não precisava fazer absolutamente nada daquilo que ele não queria fazer. Ele só fazia aquilo que ele queria. E tudo aquilo que ele não queria fazer, ele mandava alguém fazer. Já pensou que sonho? Almoço, o que ele vai fazer hoje? Eu tenho mais ou menos umas 130 servas. Deixa eu ver a comida de quem que eu quero comer hoje. Pode mandar fulano de tal fazer, por favor? Ok, o banheiro está sujo. O banheiro está sujo? Quem é o servo que vai limpar o banheiro hoje? O carro deu problema, quem é que vai levar no mecânico? Pode mandar, fulano leva. Salomão experimentou o conforto que nós tanto sonhamos em experimentar. Além de propriedade, além de conforto, riqueza. Olha o que diz o verso número 7. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Olha o verso número 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Boi e dinheiro. Salomão tinha as duas coisas. E preste atenção, se ele tivesse vivendo hoje, ele estamparia a capa das revistas como um dos homens mais ricos do mundo. Porque a maneira como ele menciona a sua riqueza se vale do mesmo critério que as revistas se valem hoje, que é o critério de comparação. Você percebeu isso? Salomão diz: eu tive bois e ovelhas mais do que todos aqueles que me antecederam. Não é só uma questão de ter, é uma questão de se comparar. E Salomão está dizendo: olha, eu posso dizer que não tem ninguém
antes de mim, que teve a mesma quantidade de boi e de ovelha que eu. Eu amontoei riquezas e pratas de outros reis. Ou seja, eles tinham, agora aquilo que eles tinham é meu. E Salomão pode dizer isso. Boi, prata, ouro, tudo Salomão tinha. Arte e cultura. Olha para o verso número 8. Provi-me de cantores e de cantoras. Alguma vez você já pensou na sua vida na possibilidade de ter o seu cantor favorito cantando 2 horas na sua festa de aniversário? Você já imaginou isso? Assim, você vai fazer sua festa de aniversário e aí você fala, eu tenho a possibilidade de convidar pagar o meu cantor preferido para que ele venha aqui e faça um show de 1h30 ou um show de 2 horas para todos os meus convidados. Salomão tinha os cantores que ele queria e as cantoras que ele queria morando dentro da casa dele. A hora que ele quisesse, ele só olhava e dizia, eu quero uma boa ópera, pode mandar aquele que vocês trouxeram lá da Babilônia para vir cantar para mim aqui. Não, agora eu quero um rock. Ok, então vocês mandam aqueles que vieram lá da Inglaterra. Não, eu não sei quem tocava rock naquela época. Ok, mas manda aquele pessoal daquela banda. Eu quero ouvir um pouquinho de rock hoje. Não, eu quero MPB. Então traz aquele que vocês trouxeram daquele outro povo lá, daquele brasileiro. Manda ele vir aqui tocar a bossa nova para mim. Salomão podia fazer isso. Ele encheu a casa dele de arte. Desfrutou das melhores condições, melhores obras artísticas que ele podia desfrutar naquela ocasião. E além de propriedade, conforto, riqueza, arte e cultura, sexo. Muito sexo. Olha o que diz Salomão no verso 8. Ele diz, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Chuta quantas? Chuta quantas mulheres Salomão teve? O livro dos reis fala em 700 mulheres e 300 concubinas. Está aí no primeiro livro dos reis, capítulo 11, verso de número 3. Sabe o que isso significa? Que se Salomão quisesse se relacionar sexualmente com uma mulher, uma vez, ou minto, se Salomão se relacionasse sexualmente todos os dias, apenas com as mulheres que ele já tinha, sabe quanto tempo ele demoraria para repetir uma mulher? Sabe quanto tempo? 3 anos e meio. Por isso, quando ele está dizendo aqui, das delícias dos homens, mulheres e mulheres, ele está sendo absolutamente realista de tudo aquilo que ele viveu. Poucos homens no mundo conheceram tantas mulheres quanto conheceu Salomão. E reconhecimento. Além de ter essa experiência toda, reconhecimento. Veja o que diz o verso 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão foi um homem que desfrutou de popularidade. Ninguém teve tantos likes no Facebook quanto Salomão. Ninguém teve tantas publicações, tantas postagens compartilhadas quanto Salomão. Ninguém foi um homem tão popular quanto este homem. Irmãos, a maneira como Derek Kidner, que é um outro comentarista, descreve aquilo que Salomão fez, é simplesmente sensacional. Kidner diz assim: Salomão criou um mundo dentro do mundo, multiforme, harmonioso e exótico, um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e não civilizados, onde não existia fruto proibido, nem um sequer. E eu tenho certeza, Salomão concordaria com aquilo que Kidner diz acerca do que fez. Porque veja o que ele diz no verso de número 10. Salomão caminha para o fim desta primeira parte do texto dizendo: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem
coração de alegria alguma. Por isso que eu trouxe Salomão para você. Porque acerca do seu pai, você diz assim: ah, meu pai não viveu essas coisas, ele não sabe o que está falando. O professor de escola dominical, você diz: ah, isso é o que a igreja quer que ele diga. O seu amigo da escola, você diz: ah, esse é um moralista que não tem coragem de fazer nada fora da caixinha. Salomão está dizendo assim: todas as coisas que eu quis fazer na minha vida, eu fiz. Tudo aquilo que o meu coração quis me dar, eu me dei. Todo tipo de experiência que eu quis experimentar, eu experimentei. As que eram legais e as que eram ilegais. As que eram reconhecidas pelas pessoas e as que não eram reconhecidas pelas pessoas. Eu quis realizar um experimento absolutamente abrangente para dizer: se existe satisfação, eu vou conseguir experimentar em algum tipo de experiência que eu encontre. E qual foi a conclusão a que Salomão chegou, depois de ter todos esses tipos de experiência? Verso de número 11, olha a conclusão: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Depois que eu vivi tudo isso, eu olhei para trás, para tudo aquilo que eu tinha feito, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, o que a nossa sociedade diz não é algo muito diferente da proposta inicial de Salomão em Eclesiastes capítulo 2. Nós vivemos em um mundo hedonista. Nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem que a plenitude humana, a satisfação humana será encontrada na medida em que nós conseguirmos multiplicar experiências agradáveis nesta realidade. É por isso que cada vez mais a mídia não nos vende mais produtos, a mídia nos vende experiências. Dê uma olhada nas propagandas contemporâneas, elas não nos vendem mais produto. As propagandas não falam mais da durabilidade das coisas. As propagandas falam daquilo que você pode experimentar se tiver aquelas coisas. E é por isso que você compra várias coisas que você vai usar 2 dias. Você já teve essa experiência alguma vez? Mas quando você comprou, você tinha a sensação de que você nunca mais seria o mesmo depois que tivesse aquilo que você comprou. Tem uma empresa aí que faz propaganda, que eu não quero citar o nome agora para não ter problema, que é mestre em fazer isso conosco. Vende, por exemplo, aqueles negocinho que descasca legume e verdura, né? E aí você olha para aquele negócio e fala assim: eu não sei como eu consegui viver até hoje sem ter esse negócio. Eu não sei como é que eu pude ter um casamento feliz sem ter esse negócio que descasca cenoura desse jeito. O dia que eu tivesse esse negócio que descasca cenoura desse jeito e puder fazer janta para o meu marido, o meu casamento vai mudar da água para o vinho. E aí você compra um negócio que descasca legume. Você usa uma vez, você usa 2 vezes e você engaveta. Por quê? Você não comprou um produto. Não te venderam um produto. Te venderam uma experiência. Convenceram você de que você poderia ter plenitude, realização, se você tivesse ou adquirisse aquele produto. Essa é a pregação. Esse é o discurso a respeito da verdadeira felicidade, que é típico do mundo contemporâneo. Que quanto mais experiências significativas, quanto mais experiências agradáveis eu tiver, mais feliz eu serei. E o que eu estou mostrando para você é que esse discurso não é verdadeiro, e ele já tem comprovação de que não é verdadeiro desde muito tempo atrás. Você não precisa experimentá-lo para saber que ele não é verdadeiro. Porque aqui tem um irmão seu do passado que experimentou todas essas coisas e está dizendo para você: ei, não rolou, não funcionou.
Eu não encontrei na multiplicação de experiências agradáveis a verdadeira realização. E se o que faltava para você acreditar nisso que seu pai disse, se o que faltava para você acreditar nisso que seu professor de escola dominical disse, se o que faltava para você acreditar nisso que seu colega nerd cristão da escola diz, ou seu pastor diz, era alguém que experimentou a exaustão essas coisas, muito prazer, agora você já conhece. O nome dele é Salomão. E sabe o que ele faz essa noite? Ele levanta o dedo em riste, bota o dedo na sua cara, dá uma risada de canto de boca e diz: você acha que vai encontrar prazeres, ou vai encontrar plenitude de satisfação, vivenciando uma multiplicidade de prazeres nesse mundo? Eu quero dizer para você, com a autoridade de quem já experimentou todas essas coisas de Salomão, é mentira. É mentira. É vaidade. No final, você vai ter a sensação de que correu atrás do vento. E aí a nossa pergunta a Salomão é óbvia, né? O que eu faço, Salomão? Diante dessa informação de que nessa multiplicidade de experiências não é possível encontrar verdadeira realização. Bem, Salomão não foi o único a perceber isso. No fundo do fundo, todo mundo sabe. Todo mundo percebe que essa busca por satisfação, por plenitude humana, na experiência de prazeres na vida, é um caminho sem fim. E em geral, existem algumas reações bem típicas para a percepção disso. Salomão não foi o único que percebeu. A gente também percebe isso de vez em quando. E quando a gente percebe, algumas respostas são possíveis. Por exemplo, algumas pessoas entram em depressão quando percebem que não tem sentido nos prazeres da vida. Então elas dizem: quer saber de uma coisa? Vão entrar no quarto, vão trancar a porta e vão parar de viver, porque a vida não vale a pena. Aliás, tem muita gente que depois de uma série de tentativas de encontrar satisfação na multiplicidade de experiências de prazer, tendo percebido que foi incapaz, dá um tiro na cabeça. Depressão. Essa é uma resposta possível. Uma segunda resposta possível é o cinismo. Essa é a segunda resposta possível. É a atitude daquele que bate o braço assim, ó, balança os ombros assim, isso. Quem é que diz que eu estou preocupado com felicidade? Nunca tive preocupado com isso mesmo. Nem sei se isso existe, nem interessa se isso existe. O que eu quero saber mesmo, ó, é de viver a vida. Essa é uma segunda atitude possível, que é a atitude do cinismo. Quando eu vou à praia, de vez em quando eu leio essas frases de camisa, né, que vendem por aí. A atitude de cinismo talvez pudesse ser bem ilustrada por aquela frase comum nas camisas de beira de praia, que diz assim: evite a ressaca, mantenha-se bêbado. Já viu essa? Evite pensar nisso. Sempre vai viver na vida. Simplesmente evite pensar nisso. E uma terceira atitude possível é a atitude de autoafirmação, que diz assim: não, eu vou conseguir. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu vou tentar de novo. Isso não deu agora, mas lá na frente vai dar. Com essa mulher não deu agora, mas com outra vai dar. Com esse homem não deu agora, mas com outro vai dar. Com esse trabalho não deu, mas com outro trabalho vai dar. Com essa diversão não deu, mas com aquele vai dar. Com esse artista de stand-up não deu, mas agora eu conheci outro e esse vai dar. Olha, essa cerveja não deu, mas aquela marca vai dar. É a atitude de autoafirmação. Veja, são reações possíveis, mas nenhuma dessas reações é desejável. A princípio, pode até parecer que o depressivo, o cínico e o orgulhoso estão oferecendo respostas que dão fim à busca por satisfação. Mas, na boa, o que eles estão fazendo é simplesmente deslocar o objeto e sofisticar a busca. No fundo,
eles continuam buscando satisfação no mundo debaixo do sol. O depressivo na resignação, dizendo, olha, o jeito agora é ficar resignado. O cínico na indiferença. E o orgulhoso no exercício da liberdade. Ou seja, no fundo eles estão fazendo a mesma coisa do cara que mete as caras na vida, tentando encontrar satisfação em alguma coisa criada. Mais cedo ou mais tarde, a vida ou a morte lhes estenderão o dedo em riste para dizer aquilo que Salomão está nos dizendo hoje: tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Então a pergunta é: o que a gente faz então? Bem, já que você está disposto a ouvir Salomão no diagnóstico, ouça Salomão também na proposta de reação. E foi por isso que eu li os versos 24 e 25. Por quê? Porque vejam, o livro de Eclesiastes é um livro que foca o mundo decaído. Daqueles 3 elementos da cosmovisão cristã, lembra? Criação, queda e redenção. O elemento de foco no livro do Eclesiastes é a queda. É a queda que está em voga aqui no livro de Eclesiastes. Mas sabe o que ele faz de vez em quando? Ele abre as janelas da eternidade e permite entrar uma restinha de luz para iluminar a nossa experiência do tempo. O Eclesiastes é assim. Ele está descrevendo um universo fechado. Mas de vez em quando ele abre a janela e deixa a luzinha da eternidade entrar, para a gente perceber como é que a gente pode encontrar sentido vivendo nesse mundo para o qual aparentemente não existe sentido algum. E é isso que ele faz nos versos 24 e 25. Ele diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Gente, esses versos são enigmáticos, não são? Por que eles são enigmáticos? Porque Salomão vem no capítulo 2 do Eclesiastes dizendo: não tem sentido na comida, não tem sentido na bebida, não tem sentido nos relacionamentos amorosos, você não vai encontrar satisfação em nenhuma dessas coisas. Aí ele chega no verso 24 e 25, ele fala que o sentido está em tudo isso. Não é enigmático isso? Ele vem e diz: não tem nada melhor para o homem do que fazer exatamente as mesmas coisas que ele disse que não havia trazido a satisfação para ele. E aí você dá vontade de olhar para Salomão e falar: você está doido? Decide, Salomão. Tem satisfação ou não tem satisfação? E a resposta de Salomão então é: depende. Depende de quê, Salomão? Depende da nossa abertura ou não para a eternidade. Em outras palavras, a questão não é o que você experimenta. A questão é como você experimenta. Às vezes a gente acha que a satisfação, a felicidade para a vida está em coisas que nós vamos experimentar, enquanto na verdade o que Salomão está dizendo é que há um tipo de experiência dessas coisas que comunica sentido e satisfação para nós. E que tipo de experiência é esse? É quando as coisas não são um fim, mas são apenas um meio através do qual eu sou remetido àquele que trouxe todas essas coisas à existência. É isso que Salomão está dizendo nos versos 24 e 25. O que ele está dizendo é o seguinte: comer, beber, casar, trabalhar sem Deus não faz sentido algum. Mas com Deus, comer, beber, casar e trabalhar se enche de sentido e de significado. Em outras palavras, quando nós estamos fechados para a eternidade, é isso que Salomão está dizendo, numa relação de inimizade com Deus, nós somos seres carentes de sentido.
Então, nós começamos a experimentar coisas criadas, diversão, vinho, propriedade, conforto, arte, sexo, reconhecimento, como se elas fossem fins em si mesmas, na expectativa de encontrar nelas a satisfação que só pode ser encontrada em Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que o mundo é um vitral. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O mundo fala de alguma coisa que está para além do mundo. Quando a gente está fechado para aquilo que está para além do mundo, a gente experimenta o mundo como se ele fosse tudo o que existe. E a gente experimenta, portanto, menos do que aquilo que ele foi criado para ser. É por isso que a gente não consegue encontrar realização e satisfação, porque não está nessas coisas. Essas coisas são apenas sinais. Trabalho é só um sinal. Relacionamento afetivo é só um sinal. Relacionamento sexual é só um sinal. Arte é só um sinal. Diversão é só um sinal. Criado para nos remeter para a verdadeira fonte de sentido da realidade. Quando a gente está fechado para a eternidade, então a gente fica cavando cisternas rotas que não retêm as águas, correndo atrás dessas coisas, dizendo, está aqui, até descobrir que não está. Mas, quando nós nos abrimos para a eternidade e passamos a desfrutar de uma relação de amizade com Deus, preste atenção, então tudo aquilo que antes foi experimentado sem sentido se enche de significado e se torna para nós fonte da realização que nós tanto procurávamos, mas não conseguimos encontrar. Porque no final das contas, o que determina se nós seremos ou não felizes não é o como o que nós nos relacionamos neste mundo, mas é a maneira como nós nos relacionamos com essas coisas. Se nós faremos delas um fim em si mesmo, ou se nós faremos delas um meio de contemplação daquele que nos deu essas coisas como dádivas, para nos comunicar a bondade dele, a graça dele, a misericórdia dele, a beleza dele, e assim sucessivamente. Em outras palavras, a proposta de Salomão é muito simples. Só existe uma saída para a falta de realização de sentido do mundo debaixo do sol. E qual é a saída? É a abertura para o mundo acima do sol. Poucas pessoas entenderam isso tão bem quanto C.S. Lewis, que escreveu o seguinte em Cristianismo Puro e Simples, um livro que, se você ainda não leu, você precisa ler. Abre aspas para C.S. Lewis. A maioria das pessoas, se realmente tivessem aprendido a olhar seus próprios corações, saberiam que aquilo que desejam, e desejam ardentemente, é algo que não pode ser encontrado nesse mundo. Há todo tipo de coisas neste mundo que prometem dá-lo a você, mas elas nunca conseguem cumprir sua promessa. E olha a conclusão de Deus. Se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. O fato de que nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo não prova que o universo é uma enganação, como dizem os filósofos seculares. Provavelmente, esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a fonte da verdadeira satisfação dele. Interessante isso, né? O que essa experiência diversa de Salomão estava dizendo para ele? Essa tentativa ferrenha
de apanhar, de capturar o sentido da realidade, experimentando essa multiplicidade de coisas. O que a afirmação do mundo de que ele não conseguiria fazer isso jamais estava comunicando para Salomão? Que o mundo é um lugar sem sentido? Não. Que ele havia sido criado para outro mundo. E que essas coisas que nós experimentamos aqui apenas existe para despertar em nós o desejo pelo outro mundo, que é o lugar onde nós verdadeiramente somos satisfeitos. Ah, entendi, pastor. Então o que eu tenho que fazer é esperar morrer, né, pastor? Porque o sentido não está nesse mundo, então eu espero morrer, porque lá no outro mundo então eu vou experimentar, e aqui eu fico vivendo desse jeito. Ei, o outro mundo já veio. Nós não tem que esperar, ele já veio até você. Deus se fez carne, habitou entre nós, e quando ele habitou entre nós, ele trouxe para nós um outro mundo. O reino dos céus já está presente. Ele não é apenas uma realidade futura, é verdade, ele vai ser concretizado no futuro, mas ele já está presente. Se você não está percebendo isso, talvez seja essa a razão de você estar vivendo uma vida infeliz. Os seus olhos não foram ainda abertos para o fato de que existe outro mundo além desse. E se isso não acontecer, sinto muito, você jamais encontrará satisfação nesse mundo. Agora, o dia que Deus abrir os seus olhos, você se encontrar com Jesus e você descobrir que existe outro mundo, aí tudo vai fazer sentido e você vai encontrar a sua verdadeira realização. Porque tudo vai ser um farol para apontar para aquele que está para além desta realidade. Qual é o segredo da verdadeira felicidade, portanto? O encontro com Jesus. Isso não é papo de crente. Sabe assim, papo de crente, aquele negócio assim, esse crente só fala de Jesus. Você entendeu hoje porque Jesus é tão importante? É porque sem Jesus você está fechado para o mundo acima do sol. O único jeito de você se conectar com o mundo no qual está o sentido é se encontrando com aquele que, sendo de outro mundo, veio para esse mundo para fazer com que gente desse mundo como a gente possa fazer parte do outro. Isso não é papo de crente, sabe assim, aquela coisa que crente só sabe falar disso. Há um sentido muito claro no qual Jesus é fundamental para que nós sejamos felizes. Ele abre o caminho para a verdadeira experiência de sentido e de significado. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu usei 15 minutos a mais do que o tempo que eu prometi, ok? Mas eu estou à disposição para a gente conversar agora sobre isso que a gente ouviu e eventualmente ter um tempo aí de perguntas e respostas. Se eu não souber responder, o reverendo Ricardo está ali, ele vai responder absolutamente todas as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Gente, alguma coisa que vocês queiram dizer ou perguntar sobre o que nós vimos hoje? Pode ser testemunho, tá bom? Não tem problema não.